Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda semana nós temos aqui o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento o que a gente teve aí de mais relevante durante a semana, tá? Então, aqui embaixo na descrição nós temos os links para as matérias e para os podcasts ali que eu comento no final, para justamente ficar mais fácil para vocês aprofundarem no assunto e justamente encontrarem o podcast sem ter que ficar procurando por nomezinho, tá? A gente começa com um cenário geral, né? A gente tem a Ucrânia dizendo aceitar o cessar-fogo de 30 dias ali proposto pelos Estados Unidos, e a Rússia logo rapidamente mostrando que nunca foi a intenção deles, que claramente eles pretendem manter a palhaçada ali com a Ucrânia o máximo que puder. O Trump é um baba-ovo, paga-pau do Putin, então assim, esse tipo de coisa fica nesse imbróglio. Hoje o Putin falou com o Trump, diz ele que foi uma grande conversa, mas não vai resultar em absolutamente nada. A gente continua justamente nesse cenário de a Ucrânia sendo surrada por uma situação de um bando de pau mandado no planeta. Tá? De qualquer forma, afeta zero o mercado nem nada, é mais uma questão geopolítica que está se desenvolvendo e que, querendo ou não, Cassiano, por que você está comentando isso? Estou comentando isso porque isso daí dá uma clareza da dinâmica dos governantes ali relevantes, especialmente o Trump, que tem aí um mandato aí que acabou de começar e que tem bastante tempo para se estender, que isso daí começa a dar uma ideia, dá mais uma ideia de como é que ele vai se comportar, como é que ele deve se comportar nesse período. Tá, o IPCA aqui no Brasil acelerando dentro do esperado, tá, a gente já sabia que ia ter a retirada do... Até porque no IPCA 15 isso veio demonstrado, a retirada do bônus de Itaipu, certo? Que dá uma elevação agressiva, teve a queda lá antes, uma elevação agressiva agora, tá? E a gente tem ali o índice nos últimos 12 meses acumulado ali, atingindo 5,06%, que é 0,56%, né? Meio ponto percentual aproximadamente, acima do teto da meta em 4,5%, então ainda demonstrando uma inflação resiliente aí, tá? Nada descontrolado, mas uma inflação resiliente que tem que ser consistentemente levada em consideração para poder justamente atuar. Vejo ainda muito disso vindo de fatores exógenos, a gente deve ter com o que tem acontecido e foi comentado aqui inúmeras vezes, certo? A questão de desaceleração da economia global, agora com a tarifação do Trump, a desaceleração mais forte, possivelmente dos Estados Unidos, possivelmente recessão, a gente comentou isso tudo. São pressões aí deflacionárias no mercado internacional, no mercado global como um todo, que pode vir a contribuir aqui para deflacionamento aqui. Só a tarifação ali de aço do Trump, que foi algo já comentado, já deve trazer ainda mais arrefecimento no preço de uma das matérias-primas relevantes ali para a cadeia produtiva aqui. E essa continuidade tem ali em vários fatores ali a expectativa de redução contínua dos fatores exógenos. Aqui dentro do Brasil, eu vejo como muito mais causado por fatores exógenos, então acho que a gente vai eventualmente se encontrar numa situação onde o Banco Central vai ter que recuar, mas de qualquer forma, até lá é importante manter isso aqui em mente. Nos próximos meses, a gente vai ter justamente nos próximos resultados, né, o próximo é o IPCA 15, em 15 dias, a gente vai ter justamente uma visão mais clara tirando ali a questão do Itaipu e tirando a questão sazonal de início das aulas, a gente deve ter uma visão mais clara de como é que está de fato se comportando a inflação, o padrão ali da inflação e não propriamente afetado por esse tipo de efeito pontual. Tá? A inflação, o CPI americano com redução, tá vindo abaixo do esperado e com uma redução ali quando a gente fala últimos 12 meses, está reduzindo de 3,1% para 2,8%, ele vinha com uma elevação e agora novamente deu uma arrefecida. O como isso deve se comportar daqui para frente a gente vai ver, mas de qualquer forma mostrando algum nível de resiliência. Não deve ser auxiliado com as tarifas impostas ali pelo Trump, mas isso daí a gente vai ver afetando o mercado americano à medida que vai passando o tempo. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a Petrobras deve pagar aí um litígio, um acordo para encerrar um litígio com a EIG Energy nos Estados Unidos, pagamento aqui de 283 milhões de dólares, tá? Dizem eles que isso daqui já estava provisionado, se estava ou não estava, a gente vai ver à medida que a gente é um valor substancial. Se estava ou não estava provisionado, a gente vai ver à medida que a gente tiver os próximos resultados com a saída desse capital. Se estiver provisionado, já estava previsto, não deve afetar muito o resultado. Se não tivesse provisionado, aí a gente tem alguma coisa ali que deve afetar o resultado. De qualquer forma, algo para se saber com relação à operação. A Eternit, que eventualmente vai ser avaliada nesse trimestre ainda, tá? Acho que não nesse final de semana, mas nesse trimestre ainda, decidindo ali descontinuar a linha de produtos fotovoltaicos, as telhas fotovoltaicas, que era justamente a chance que eles tinham de sair daquela questão de trabalhar com amianto, que é cancerígeno e não faz absolutamente nenhum sentido.
Tá? Então, assim, o resultado, eu já dei uma olhada por cima do resultado da última análise que eu fiz no quarto trimestre de 2022 para agora, teve contínua piora do resultado. Tá? E a gente tem ali uma participação considerável de produto cancerígeno, que não faz nenhum sentido, vale a pena dar uma olhada na análise passada, tá? Mas eu eventualmente devo avaliar e aí sim devo comentar como é que está indo a evolução do resultado ponto a ponto ali. Tá? Com relação a asas, acho que todo mundo está sabendo, aparentemente, de acordo com o furo aí do pipeline, e o furo veio bem fundamentado, com vários detalhes, tá? Inclusive de detalhes de quais são as bancas de advogados e quais são os bancos que estão ajudando cada um deles na tomada de decisão. Alexandre Birman e Roberto Jatahy, aparentemente querendo divórcio, aí não estão conseguindo se bicar. E aí a gente fica, a princípio, com duas opções. Uma delas, o Birman comprar a participação do Jatahy, que já falou que não quer vender a preço de tela, o preço atual, tá? vai exigir prêmio. Essa é uma opção, e aí seria possível fazer um consórcio com outras operações, como private banking e por aí vai, para justamente fazer esse movimento, tá? Porque o Birman não acho que consegue levantar aquela grana pura e simplesmente com capital próprio. Tá? Ou então, de fato, a cisão do grupo, e nessa cisão do grupo a Arezzo ficaria com a Hering, ao invés do anterior, que era o grupo Soma com a Hering. Essa é bem traumática, tá? Esse movimento seria bem negativo, bem traumático, geração de custo de graça, queimaria o filme violentamente da gestão das duas operações, na minha visão, tá? E seria bem negativo para a operação como um todo. Aparentemente, a primeira opção ali é a que estão estudando mais, que é justamente de o Jatahy eventualmente ser retirado ali, possivelmente com prêmio pela ação, que para ele vai acabar sendo positivo, acaba custando ali um pouco mais para os sócios que resolverem comprar aquela participação, não deve envolver a empresa em si, tá? E é bem menos danoso para o conjunto da operação como um todo. Tá? Mas de qualquer forma, a gente vai analisar asas nesse final de semana. Já vou avisando que eu não toco em ativo nesse tipo de situação, porque o risco ali de isso daqui desandar para algo insustentável e ter uma cisão da operação é existente, e esse não é o tipo de operação que eu gostaria de passar. Tá? Esse não é o tipo de coisa que eu gostaria de passar. Uma cisão entre essas duas operações com, sei lá, 1 ano de fusão, aí não é algo positivo provavelmente. Tá? Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Subway lançando a primeira campanha publicitária sob a gestão da Zemp. Só curiosidade, a gente vai ver agora no resultado da Zemp o primeiro trimestre com o consolidado ali, incluindo Subway e Starbucks, além de Burger King e o Popeyes Louisiana Kitchen. Deve ser bem legal. Tá? E por último aqui nos ativos do portfólio, a XP com aquele report, aquele relatório da Grizzly Research, certo? Falando que alguns fundos da XP operavam como pirâmide, blá, 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 a XP já entrou com um processo contra eles. Tá? Acho um pouco estranho as acusações que eles fizeram, porque fundo de investimento é uma coisa extremamente regulada aqui no exterior em geral, tá? E não é o tipo de coisa que você consegue simplesmente criar um Ponzi Scheme, criar uma pirâmide em cima de um fundo de investimento, porque tem 350 mil coisas que tem que cumprir o tempo todo, e cálculo de cota e por aí vai. E eu trabalhei, como eu falei, eu até esqueci de falar isso antes, deveria ter falado isso antes. Eu trabalhei pelo Itaú um pedaço do tempo com um fundo de investimento offshore, e justamente na parte de coordenar ali, fazer com que funcionasse, né? Toda a parte de câmbio, cálculo de cota e por aí vai. Tá? E aquilo tudo ali é o tipo de coisa que envolve uma cacetada de medida que tem que ser tomada e que não pode falhar e blá blá blá. Então assim, tem controle pra caramba, para que eu acredite pura e simplesmente que, olha, tem um fundo ali que opera como pirâmide. Pode ser, sempre pode ser. Mas acho que o negócio aqui vai dar ruim para Grizzly ali, porque me parece farfetched, me parece pouco provável. Tá? De qualquer forma, a gente vai ver o desenvolvimento disso. Até o momento, nenhum receio com relação à XP. Passando aos podcasts, a gente tem a Reuters World News falando sobre Greenland, sobre a questão da Groenlândia e os Estados Unidos. Tá? O nome aqui do podcast é Greenland, basicamente explicando ali quais são os fatores que poderiam interessar na Groenlândia e por aí vai. Na sequência, a gente tem o The Daily também falando sobre a questão da Groenlândia, um ponto de vista um pouco diferente, e aí falando do Trump's bid for Greenland, que é a tentativa do Trump de comprar a Groenlândia, e aí explicando mais a fundo também. Então acho que é interessante até para entender qual é a dinâmica ali. Tá, o Face Off sobre relações Estados Unidos e China, falando sobre feminismo na China, muito interessante, culturalmente bem relevante para entender a cultura chinesa, que é a segunda maior economia do planeta. É interessante ter esse tipo de ponto de vista, de visão, para compreender como é que funciona uma economia que cada vez ganha mais relevância, tá? E tem um lugar forte no cenário global. Política pela CBN, falando sobre a indicação
com participação da Janja ali para presidente do STM, do Supremo Tribunal Militar, tá irritando os ministros ali, algo para a gente ver no cenário político brasileiro. O Walter Fanganiello Mairovich falando sobre a impunidade ali com relação ao Palocci, tá, que o Toffoli está liberando todo mundo na canetada. Ao conceder impunidade a Antônio Palocci, Toffoli revogou o secular princípio de direito. Então, basicamente, ele comentando o ponto a ponto do porquê que é completamente absurdo aquela liberação ali do Palocci, especialmente porque ele libera das consequências do que ele assumiu, mas cobra que ele continue com as vantagens de uma delação premiada, é fora da casinha. Tá? O Radio Atlantic, falando sobre a questão, o uso político da água dentro da faixa de Gaza ali, tá? Da Palestina. Então, algo aí para mais geopolítica, humanitário para a galera que quiser aprofundar. Tá? Water is not political é o nome do episódio. O All Prime, falando dos privilégios e super salários do judiciário no Brasil, aprofundando ali com um estudo de 57 milhões, se não me engano, de folha de pagamento, uma cacetada assim, uma coisa assim, 350 mil pagamentos, muito dado, e eles aprofundaram ali, foram ver o ponto a ponto da questão de fuga do teto de gasto e como é que chega nesse ponto, e por aí vai, bem interessante, tá? O All Prime número 61, Brasil dos privilégios e super salários dos juízes. Na sequência, o Trump 2.0 do Wall Street Journal, tá? O The Journal com o Trump 2.0, Trump 2.0, que é o semanal que eles fazem analisando, avaliando a semana do Trump. Tá? O nome aqui é Trump 2.0 The Uncertainty Economy, falando do andamento que ele está com a economia. O The Journal do Wall Street Journal também falando sobre o acordo que o Trump que a família do Trump e vinculados a ele estão tentando fazer para ter um pedaço ali da Binance de negociação cripto, enquanto eles estão num processo do governo federal americano contra a Binance, enquanto eles estão promovendo o controle ou descontrole de criptomoedas nos Estados Unidos. Então, assim, a quantidade de conflito de interesse aqui é simplesmente gigantesca. Tá? O nome aqui é Trump Family has explored deal with Binance. Na sequência, o Big Take, fechando aqui o Big Take da Bloomberg, tá? Falando sobre o desenvolvimento da guerra comercial do Trump com relação a metais. Esse daqui também é bem interessante, mas explorando ali a parte de quão relevante é alumínio e aço para os Estados Unidos. Os Estados Unidos importa 25% aproximadamente, alumínio 50% do aço importado, do alumínio importado, grande parte do Canadá, nos dois casos. Tá? Então algo aqui para a galera compreender um pouco mais como é que fica essa dinâmica. E por hoje eu fico por aqui. Precisando de mim, estou sempre no @investircomsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises amanhã, claramente, com certeza. Grupo Casas Bahia e Cogna, e aí tem mais algumas ali fora do portfólio que eu devo explorar também. Tá? Valeu, galera, beijão!